Agora, na atividade número 2, de matemática do mês de junho, nós vamos falar um pouco sobre os números. Então, olha aí, ó, vamos relembrar alguns passos importantes para a realização da atividade. Bom, pegue o seu caderno de matemática, abra na última página utilizada e pule uma linha e escreva o cabeçalho. Agora, pule uma linha e faça atividade. Leia em voz alta, atentamente, tudo o que se pede e depois responda às questões. Faça tudo o que você puder da melhor forma. As dúvidas poderão ser tiradas por aqui, nos comentários, e serão retomadas no retorno à escola. Número 1. Copie os números abaixo, um abaixo do outro, e decomponha-os conforme o exemplo a seguir. Então, letra A. Na escola infantil Pequeno Príncipe foram matriculados 1.237 alunos. Então, 1.237 alunos. Vamos ver aqui. Inserir. Caixa de texto. Quantas unidades tem? Olha aí. Tem 7 unidades. Vou colocar o número 7 aí. 7 unidades. Vou deixar maiorzinho. Muito bem. Quantas dezenas tem? Tem 3 dezenas ou 30 unidades. Então, a gente já coloca, ó. 3 dezenas ou 30 unidades. E aí, 200. Quantas centenas tem no 200? Então, são 2 centenas ou 20 dezenas ou 200 unidades. E aqui, ó. E agora? 1.000. Então, 1.000 eu tenho uma unidade de milhar, ou 10 centenas, ou 100 dezenas, ou 1.000 unidades. Isso é decompor o número, tá vendo? A gente separou unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Nós fizemos a decomposição. Então, agora, a mesma coisa a gente vai fazer aqui com esses números. Então, a gente vai escrever, ó. Temos 8 unidades, 6 dezenas ou
60 unidades. Temos 2 centenas, ou 20 dezenas, ou 200 unidades. Temos, não são 2, são 3, então peraí, 3 centenas, 30 dezenas e 300 unidades, certo? Vou confundir ali em cima. E agora no milhar, então temos 5 unidades de milhar, ou 50 centenas, ou 500 dezenas, ou 5.000 unidades. Então, essa é a resposta da letra B, tá vendo? A letra B era aquele número ali, então, ele inteiro, essa é a resposta dele inteiro, tá bom? Ó, tudo vermelhinho. Unidades, certo? Agora aqui, ó, letra C. Na letra C, nós temos, ó, 7 unidades. Temos 0 dezenas e 0 unidades. Depois temos uma centena, ou 10 dezenas, ou 100 unidades. E por último, nós temos 3 unidades de milhar, ou 30 centenas, ou 300 dezenas, ou 3.000 unidades. Então, essa é a decomposição do número 3.107. E aí, o último, a letra D, ele fala assim, ó. No número 6.509, então, nós temos 9 unidades, 0 dezena e 0 unidade, 5 centenas, ou 50 dezenas, ou 500 unidades. E os 6.000 são 6 unidades de milhar, ou 60 centenas, ou 600 dezenas, ou 6.000 unidades. Certo? Então, esta é a decomposição deste número aí, 6.509. E agora ele fala assim, ó, escreva os números por extenso. Copie um número abaixo do outro, pulando 2 linhas para cada. Então, aí no caderno de vocês, para ficar organizado, vocês vão pulando linha, tá bom? Então, aqui, olha, esse número da letra A é 1237. A gente tem que escrever ele. Então, ó, 1237. Tá vendo? Ó, por extenso é assim. Agora a letra B. 5.368. Letra C. Número 3.108.
1.007. E na letra D é o número 6.509. Então, aqui era isso, era só para escrever os números por extenso. Aí, estava certinho. Muito bem. Agora, aqui, ele fala o seguinte. Escreva em cada retângulo o número correspondente na sequência numérica. Então, aqui, ele está fazendo de 5 em 5, né? Então, 1965, ele vai para 1970. Então, aqui a gente tem que escrever o número 1970, certo? E aí, 1975, depois vai para 1980. E aí, o próximo que a gente tem que escrever, mais 5 é 1985. 1985. Com mais 5 fica 1990. Então, agora a gente tem que completar o próximo, ó. 1995. O último aqui, 1995. E aqui ele fala assim, ó, letra A. Qual é a distância entre cada número na repetição acima, na representação acima? Então, a distância é de 5 números. Então, a cada 5 números, ele é alterado. Muito bem. Número 4. Represente em algarismos o número que aparece no ábaco e responda às questões. Então, aqui o número, vamos ver, ó. Quantas bolinhas eu tenho ali na unidade de milhar? Então, eu tenho 4 unidades de milhar. Na centena, eu tenho 4 também. Na dezena, temos 3. E na unidade, vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos 9. Então, o número é 4.439. Esse é o número. Bom, na decomposição, ele está querendo dizer aqui que este número é 4.439. Isso aqui é a decomposição dele, tá vendo? Cada ordem com sua representação. O algarismo da centena vale 4, né, gente? O algarismo da centena vale 4. Esse número possui quantas ordens? Então, as ordens vocês se lembram, né? É cada pedacinho do número aqui. Então, este número tem 4 ordens. O sucessor é aquele número que vem depois. Então, o sucessor desse número é 4.440.
E o antecessor, aquele número que vem antes deste número, é 4.438. Como é que eu escrevo este número por extenso? Olha lá, ó. Este número eu escrevo 4.439. E aí a gente vai para o número 5, ó. Escreva os números correspondentes. Então, agora a gente tem que ler o número e colocar o algarismo que representa ele aí. Então, vamos ver, ó. Esse número da letra A, ele tem 3 centenas, 8 dezenas e 6 unidades. Então, é o número 386. Certo? O número da letra B tem 2 unidades de milhar, tem 7 centenas, 0 dezenas e 9 unidades. Então, é o número 2.709. Agora aqui, ó, letra C. Temos 9 unidades de milhar, 0 centenas, 5 dezenas e 4 unidades. Então, é o número 9.054. A letra D tem 1 unidade de milhar, 2 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. É o número 1.234. E agora aqui, ó, letra E, são 6 unidades de milhar, 3 centenas, 4 dezenas e 2 unidades. É o número 6.342. Isso foi fácil, né? Olha lá, agora a última, número 6. Observe as informações sobre a evolução dos casos ativos de Covid-19 ocorridos no Brasil até a data representada. Então, aqui a gente tem uma parte de um gráfico aí, né? E ele mostra assim, ó, o Brasil, até aquela data, tinha 2.598 no total de casos. 2.529 eram os casos ativos, tinha 63 mortos e 6 pessoas tinham se recuperado. Então, vamos ver, ó, qual foi a quantidade de casos ativos no país naquele momento. Então, naquele momento, tinha apenas 2.529 pessoas, casos, né? Agora, escreva o número total de casos por extenso. Então, o total é aquele maior lá de cima, 2.598. Então, é esse que a gente tem que escrever, ó. 2.598. Agora, na letra C, observe o número obtido na resposta do item A, ativo, e complete as frases a seguir. Bom, o ativo, ele está falando desse número aqui, né? 2.529. O algarismo ocupa a ordem das centenas. Então, vamos ver aqui, ó, na centena é o número 5. E equivale a quantas unidades? Equivale a 500 unidades. Agora, o algarismo
que ocupa a ordem da unidade de milhar é o número 2, certo? Ó, número 2. E equivale a quantas unidades? Ele diz que equivale a 2.000 unidades. Simples, né? Quando a gente conversa do número em si, acaba sendo simples. Bom, qualquer dúvida, escrevam nos comentários, tá?